Bom dia, bom dia, lindo dia para você, linda manhã, linda quarta-feira, coisa boa, vamos lá, vamos chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo essa reprise, para você que está ouvindo esse podcast. Que bom que você está por aqui, que você deu o play nessa transmissão. Bom dia, pessoal! E para você que está ao vivo, pega seu café, pega seu chá, pega seu chimarrão, pega seu cacau, ou então pega o seu rumo, pega seu pega seu Uber, pega seu carro, ou então fica aqui comigo. Fica aqui, tenho certeza que serei uma ótima companhia na sua manhã. Hoje será um dia abençoado. Hoje será um dia de muita alegria, hoje será um dia de amor. Hoje será um dia de muitas bênçãos, hoje será um dia de gratas surpresas na nossa vida. Hoje será um dia de amor e assim a gente escolhe. Hoje será um dia onde a gente vai conseguir resolver as coisas de uma maneira tranquila, harmoniosa. Hoje vai ser um dia que as coisas vão chegar para nós com muita facilidade, com muita leveza. Hoje vai ser um dia que as sincronicidades vão acontecer. Porque assim a gente decreta, porque assim a gente escolhe. Tudo na nossa vida dá certo. Tudo na nossa vida dá certo. Tudo está perfeito e pleno e completo na nossa vida. O universo está mais do que disposto a nos dar aquilo que nós estamos desejando, porque estamos vibrando a partir das nossas reais intenções e do nosso coração. Então a gente começa esse dia já agradecendo. A gente já agradece pelas bênçãos, a gente já agradece porque já está a caminho. Porque somos filhos do Criador, como que poderia ser diferente? Se somos filhos do Criador, o que pode ser contra nós? Nada. Só a gente contra a gente mesmo. Então aqui a gente já se conecta, já se eleva, já diz amém, já diz arro, já agradece. Então gratidão. Gratidão vida, gratidão universo. Gratidão a esse dia que chega para nós. E aqui, ó, já elevamos a nossa vibração. É assim que a gente começa. É assim que a gente começa cada manhã. Porque cada manhã e cada dia é um regalo. É um presente. É uma nova oportunidade que a gente tem de fazer, de criar, de acontecer. E hoje é uma página em branco de mais um capítulo da nossa vida. Então vamos escrever com autoria, vamos escrever com realmente protagonismo, vamos ser realmente protagonistas, responsáveis. Vamos fazer. E aqui a gente começa assim, ancorando, elevando, porque tudo vem a nós com facilidade, leveza, alegria e glória. Yes! Decretado, a gente vai seguir navegando nesse livro maravilhoso, com muita clareza, com muita profundidade, com muita consciência. O livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. Estamos aqui navegando nas emoções de Hawkins, dando consciência. Nós navegamos pelo medo e agora a gente vai chegar aqui na frequência do desejo. Deixa eu abrir mais uma vez aqui a tabela Hawkins. Gente, alegria, 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 alegria. Ó, dinheiro vem para quem é alegre, tá? As coisas vêm para quem é alegre, para quem tá feliz, para quem sorri. Não adianta ficar de cara fechada, amargurado, não. Dinheiro, prosperidade não chega pra gente que tá emburrado. As bênçãos chegam pra quem é alegre. Não lembra daquela figura do Budinha feliz? O Budinha, bem bonitinho, gordinho, sentado em cima de um monte de moeda. Ele não tá gargalhando? É isso. É a frequência da alegria. Alegria, alegria. Aí, ó, mais uma vez pra vocês a tabela Hawkins, pra você que está ouvindo essa live no podcast Café com Amor no Spotify, faz um Google e coloca aí tabela Hawkins das emoções. Então a gente tava falando aqui da frequência do medo, né?
que a frequência do medo tá aqui vibrando em 100 Hz. E agora a gente vai para 125 Hz, onde a gente vai falar sobre o desejo, que ainda está aqui nas frequências de contração, tá? Então vamos. Vamos. Ó, mulher medicina, mulher. Terça-feira que vem você tem um compromisso comigo, tá bom? Terça-feira que vem, já marca na sua agenda, dia 5 de agosto, do Gregoriano, às 7h30 da noite, horário de Brasília, ao vivo, você tem um compromisso comigo. Eu vou entregar para você, mulher que tá aqui nessa live, uma masterclass da Mulher da Era de Aquário, tá? Eu vou deixar o link lá na minha bio, tá? Eu vou compartilhar esse link hoje ali no grupo Café com Amor. Para você que ainda não tá no grupo Café com Amor, vai ali na minha bio, ali no grupo Café com Amor no WhatsApp, eu envio sempre os chamados das lives, tá? Das transmissões, também envio áudios com podcast, e vou compartilhar o chamado dessa Masterclass, é a Mulher da Era de Aquário, tá? Vai ser uma aula bem bacana, bem profunda, bem importante para nós mulheres e para você que tá aqui, né? Para você que tá aqui me acompanhando, para você que tá aqui sentindo afinidade com a minha comunicação, com essa leitura que tá reverberando, você já é a mulher da Era de Aquário. Então bora, que eu vou trazer mais consciência a respeito disso. Então Masterclass, próxima terça-feira, às 7h30 da noite, ao vivo, a Mulher da Era de Aquário. Eu espero você, tá? Uma sala fechada, você tem que se inscrever. E eu vou compartilhar esse link lá no grupo Café com Amor. Então, se você ainda não faz parte do grupo Café com Amor, clica no link na minha bio e entra. Fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Deixa eu escrever o nome da live aqui. A gente vai falar hoje de desejo. Desejo. Ok, fixado. Bora navegar? Tá pronto? Tá pronta? Então vamos. Capítulo 7, desejo. Esta emoção pode variar de um desejo suave até um desejo obsessivo e motivado por algo ou alguém. Ela também é expressa como ganância, obsessão, fome, inveja, ciúme, apego, acúmulo, crueldade, fixação, frenesi, exagero, excesso de ambição, egoísmo, luxúria, possessividade, controle, glamorização, insaciabilidade e consumismo. Nunca satisfeito, nunca o suficiente, preciso ter. A qualidade por trás dessa emoção é a sua impulsividade. Quando estamos sob o efeito do desejo, não somos mais livres. Somos controlados por ele, operados por ele, escravizados e guiamos nossos passos por ele. Você sabe que essa é a frequência do narcisista, né? O narcisista, na escala Hawkins, eles não conseguem vibrar na escala da aceitação, do amor, da razão. Eles vibram no desejo. Por isso que eles são insaciáveis, por isso que eles são seres que traem, eles são traidores, porque eles estão aqui, mas eles precisam ter a prateleirinha deles cheia de outras opções. Tudo que você faz para ele nunca tá satisfeito. Você pode ser a pepeca das estrelas, você pode ser a mulher mais maravilhosa, dedicada ao homem, né? Porque não é uma coisa de gênero. Eles sempre vão criticar, eles nunca vão estar satisfeitos. Eles sempre vão querer mais, eles sempre vão querer ostentar mais. Essa é a frequência, basicamente, de uma pessoa de personalidade narcisista, o desejo. Por isso que elas são traidoras, elas traem, elas nunca estão satisfeitas. Elas têm necessidade de desejar e ser desejado, cortejado. 125 Hz, lembrando. Aqui, novamente, o ponto essencial de liberdade é se escolhemos conscientemente preencher uma certa vontade ou se estamos apenas cegamente executando programas inconscientes e sistemas de crenças.
Desejo como obstáculo. Muitas vezes falta a compreensão da função de querer e desejar. A ilusão principal é vista na declaração, aspas, a única maneira para conseguir o que quero é desejá-la. Se deixar ir o meu desejo, então não vou conseguir o que quero. Fecha aspas. Na realidade, a verdade é o oposto. O desejo, especialmente o desejo forte, por exemplo, a ânsia por algo, frequentemente nos bloqueia de conseguir o que queremos. Por que isso acontece? Na verdade, a forma como algo entra em nossas vidas é termos escolhido isso. Foi resultado da nossa intenção ou tomamos uma decisão para que acontecesse. Isso entrou em nossa vida independentemente do desejo. O desejo foi realmente o obstáculo à sua realização ou aquisição. Isso porque o desejo significa literalmente eu não tenho. Olha aqui, fica aqui nessa live, você não sai daqui que eu tô entregando chaves quânticas para vocês aqui. Eu não tenho. Quando você deseja algo, você está dizendo que você não tem. Por isso que a oração da gratidão é a oração quântica, porque quando a gente se coloca em gratidão, a gente já está agradecendo porque a gente já tem, a gente já se visualiza. Acabei de sair de uma meditação agora com as alunas, 6:30 da manhã as estoicas estão aqui meditando, estamos juntas, a gente acorda meditando e na nossa meditação a gente traz a visualização para o nosso campo daquilo que já está. Nós não estamos desejando, nós já estamos agradecendo. Já é. O desejo foi realmente um obstáculo à sua... Então, isso porque o desejo significa literalmente eu não tenho. Em outras palavras, se dizemos que desejamos algo, estamos dizendo que aquilo não é nosso. Quando dizemos que aquilo não é nosso, colocamos uma distância psíquica entre nós e o que queremos. Essa distância torna-se um obstáculo que consome energia. O impossível se torna possível assim que estivermos totalmente entregues. Isso ocorre porque o desejo bloqueia o recebimento. Tá entendendo? Tá entendendo? Isso ocorre porque o desejo bloqueia o recebimento, que resulta no medo de não conseguir algo. A energia do desejo é, em essência, uma negação de que é só pedir o que queremos. Essa é uma maneira diferente de olhar para o alcance de metas. Aqui estamos acostumados a partir da programação do nosso mundo. Estamos acostumados a imaginar a ambição e o sucesso associados com o trabalho duro e as clássicas virtudes das éticas protestantes. Estas incluem o autossacrifício, ascetismo, grande custo ou esforço, grande desdobramento e toda a severidade de um trabalho árduo. Isso é muito era de peixes, né, gente? Isso aqui é muito era passada. Como a gente está ganhando consciência aqui, né? Quando olhamos para todo esse quadro, parece penoso, não é? Bem, e é. Envolve grande esforço e a luta resulta do bloqueio que colocamos em nosso próprio caminho por causa do desejo. Vamos comparar o modo árduo de a consciência inferior atingir as metas com um estado superior de consciência em que reconhecemos e deixamos ir o desejo e estamos em um estado de consciência mais livre. Em um estado mais livre, aquilo que é escolhido se manifesta em nossa vida sem esforço algum. Nós rendemos a emoção do desejo e, em vez disso, simplesmente escolhemos a meta e permitimos que aconteça, porque vemos que ela já é nossa. Gente, esse é o segredo. Esse é o efeito Zenão. O efeito Zenão é esse. Se você fica em cima muito de uma partícula, ela não se move. A gente precisa soltar. A gente intenciona, a gente pulsa, a gente deseja, mas a gente não fica obsessivo por isso. Eu sempre dou o exemplo aqui de, por exemplo, você deseja uma pizza, né? Você deseja uma pizza, você tá com vontade de comer uma pizza, antigamente nós ligávamos, né?
Não, vamos voltar para a década de 90. Você liga para a pizzaria, aí você fala, eu quero uma pizza, metade marguerita, metade calabresa, sem cebola, com borda, ok? Ok, meu endereço é tal, passa o endereço, e aí o pessoal lá fala, em meia hora está aí, senhor, obrigada, pum. Eu fiz o meu desejo, fiz o meu pedido e soltei, e fui pra vida. Eu intencionei, eu soltei. Eu não vou ficar ligando de 5 em 5 minutos. Você anotou meu pedido mesmo? Mas você realmente anotou que é marguerita? Não, você entendeu que eu quero uma borda? Não é assim que funciona. Essa pizza vai chegar no tempo. Tem um preparo da pizza. Então você entende que se eu fico desejando é porque eu estou dizendo que eu não tenho e eu também fico colocando a minha energia, essa partícula não se move. Eu preciso soltar intencionalmente e já agradecer para que isso ganhe velocidade, para que isso chegue no tempo de Deus, departamento Deus, entrega para departamento Deus. Existe na vida um departamento chamado Deus. O departamento Deus, ele sabe das coisas, ele entrega as coisas. É claro, né, gente? Não é assim, eu vou entregar para o departamento Deus e seja o que Deus quiser, porque isso aqui também é muita irresponsabilidade. A gente precisa também caminhar. Eu soltei, eu quero, mas agora eu vou fazer os caminhos que possam me levar para esse lugar, sem ficar ansiando e desejando como se eu não tivesse. Eu já sei que eu tenho. Agora eu vou também caminhar e trabalhar na direção disso, na confiança de que isso vai chegar para mim. Porque também é muita irresponsabilidade falar, ok, departamento Deus, faz aí, sento e vou dormir e vou ficar aqui esperando sentado. Não, a gente não espera sentada, a gente também se move. Mas a gente se move na confiança e na certeza de que isso vai chegar sem o desespero de acreditar que isso não é para mim, porque se eu fico desejando muito é porque talvez eu não me sinta nem merecedora. Eu decreto que eu sou merecedora. Eu já sei que eu sou merecedora, eu já sei que isso é para mim. Se no momento não está, eu estou co-criando e manifestando. E eu vou fazer os caminhos necessários para isso chegar para mim. Com muita fé, isso para mim é fé, sabe? Fé é eu acreditar que tudo vem a mim com facilidade, leveza e glória. Fé é eu acreditar que existe um departamento Deus que coopera com aquilo que eu desejo. Mas eu não vou ficar obsessiva com isso, eu solto. Pensa nas coisas que você já quis na sua vida e como essas coisas chegaram. A casa que tu mora, o carro que você tem, até a roupa que você está usando, até mesmo o celular que você está aí, ou qualquer coisa que aconteça que um dia você quis, que você pensou, talvez você nem lembre, que você um dia sonhou em morar numa cidade e anos depois você foi para essa cidade. Tem coisas que você não lembra porque você soltou. Você pensou, desejou, mas você não ficou tão obsessiva e isso chegou. Um emprego, uma oportunidade. O universo está sempre ouvindo. Só que ele não ouve com as palavras apenas. É com a nossa vibração. É a gente se colocar lá frequencialmente e saber que isso vai chegar. Em um estado mais livre, aquilo que é escolhido se manifesta em nossa vida sem esforço algum. Nós rendemos a emoção do desejo e, em vez disso, simplesmente escolhemos a meta e permitimos que aconteça, porque vemos que ela já é nossa. Por que ela já é nossa? Em um estado de consciência menor, o universo é visto como negativo e negador, frustrante e relutante. É como um pai mesquinho e malvado. Isso é muito Era de Peixes. Era de Peixes é acreditar que existe um Deus punidor, vingativo, que se você não fizer as vontades de Deus, você vai para o quinto dos infernos. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é muito historinha para boi dormir. Para boi dormir nada, para manipular as mentes, né? Em um estado de consciência maior, a nossa experiência com o universo muda. Tudo se torna agora uma aprovação doadora, amorosa e incondicional por um pai que quer que tenhamos tudo o que queremos e tudo é nosso. Isso cria um contexto diferente, isso dá ao universo um significado diferente.
Olha como a gente está entrando numa era mais quântica, cósmica, de um Deus universal, né? Como dizia Einstein. A próxima religião vai ser uma religião cósmica, de um Deus universal. É isso aqui. É sobre isso, não mais um Deus punitivo, punidor, homem, né? Porque quando a gente fala de Deus, vem a imagem de um pater. Isso é a religião patriarcal. Ó, terça-feira que vem, 7h30, Masterclass comigo, a Mulher da Era de Aquário, vamos abordar tudo isso. Embora o mundo possa ser mesquinho e hostil para outras pessoas, não há nenhuma razão para cairmos nesse paradigma. Quando acreditamos nisso, transformamos esse caminho em nossa própria vida. Conforme experimentamos deixar ir os desejos, começamos a ver que aquilo que escolhemos entre nossas vidas quase que magicamente. O que mantemos em mente tende a se manifestar. Como dito, durante tempos de alta taxa de desemprego, algumas pessoas não apenas estavam desempregadas, mas tinham 2 ou 3 empregos. Essa foi uma maneira chocante de ver o mundo em primeira instância. Havia a esperança de que isso era verdade, mas havia também o ceticismo que dizia: isso simplesmente não é possível do ponto de vista pragmático. Um fundo de rigorosa ética protestante fez ser difícil de acreditar nisso. Ele já falou sobre isso aqui no capítulo passado, né? Por isso que ele está voltando a repetir, né? Que é uma lei universal, né, gente? É uma lei hermética, né? A lei do mentalismo, né? Tudo é mente. Tudo aquilo que a gente mantém na nossa mente se manifesta, né? Então, os noticiários no tempo ali de Segunda Guerra afirmavam que não existe emprego para todo mundo, que está todo mundo desempregado, e você pode crer nisso, como você pode dizer: essa informação não se aplica a mim, essa informação não é a minha realidade, isso não faz parte do meu paradigma, isso não faz parte da minha realidade. Então tem pessoas que não acreditaram nisso, que até tinham 2 e 3 empregos nessa época, que foi uma época muito próspera, foi uma época de muita prosperidade. Porque elas não aceitam essa realidade. Eu não me alinho com isso. Eu não estou frequencialmente concordando com isso. Aqui está uma experiência inicial de deixar ir os desejos. Objetivos pessoais foram deixados para trás, seguidos de um desapego de seus desejos por eles. Parece paradoxal, mas este é o processo. Identificar as metas e, em seguida, deixar ir a vontade de conquistá-la. Uma meta que mantive em mente durante vários anos era de ter um apartamento em Nova York, pois os compromissos de trabalho exigiam uma série de deslocamentos e dinheiros gastos em quartos de hotéis. Um pequeno apartamento na cidade, conhecido como pied-à-terre, seria a solução econômica. Apartamento na cidade de Nova York. Foi escrito como meta. Ao utilizar essa forma de atingir metas, incluímos todos os detalhes, tão impossíveis como podem parecer à mente racional para conseguir. Assim, o apartamento ideal era detalhado. Preço razoável, na Quinta Avenida, no bloco 70, ao lado de uma entrada para o Central Park, pelo menos no 8º ou 9º andar e na parte traseira, para que o barulho da rua pudesse ser minimizado e não muito maior do que 2,5 salas. Ele escreveu. Ele detalhou, ele desejou, ele pediu. No dia seguinte, no trabalho, estava ocupado, como de costume, com um grande número de casos, reuniões e visitas de pacientes. No intervalo entre reuniões e pacientes, o sentimento de espera pelo apartamento se manifestou e desapeguei dele. E ao longo do dia, o apartamento foi realmente esquecido. Às 4h30 da tarde, após o último paciente, senti o impulso repentino de dirigir até a cidade. Apesar de ser a hora do rush, a estrada estava aberta e a viagem levou apenas meia hora. O carro cruzou a 73 com a Lexington, subindo para a imobiliária mais próxima. Quase magicamente aconteceu de aparecer uma vaga de estacionamento bem em frente à imobiliária. O agente, ao ouvir o anúncio de que eu queria um apartamento na Quinta Avenida, olhou surpreso e disse: certamente você está com sorte. Exatamente há 1 hora listei o único apartamento para alugar na Quinta Avenida com a 76 no 9º andar. É um apartamento na parte traseira com 2 quartos e o aluguel é razoável, cerca de $500 por mês. Ele acabou de ser pintado e você pode se mudar a qualquer momento. Então saímos e fomos ver o apartamento.
Ele se encaixou exatamente na descrição da meta. O contrato de aluguel foi assinado no mesmo momento. Assim, em 24 horas, tentando aplicar a técnica de deixar ir um objetivo pessoal específico, esse objetivo se tornou realidade. Era algo quase impossível de se encontrar e ainda assim aconteceu exatamente como retratado, sem esforço e sem emoções negativas. Foi uma experiência fácil e feliz. Essa não é uma experiência incomum, mas sim algo típico, porque nesse caso o desejo foi moderado e poderia, sem muito esforço, ser totalmente rendido. Por estar totalmente rendido, significava que tudo bem se o apartamento aparecesse e tudo bem se não aparecesse. Por causa da rendição total, o impossível se tornou possível, manifestando-se rápido, fácil e rapidamente. Todos nós podemos duvidar desse mecanismo e olhar para coisas que queríamos e foram alcançadas por meio de ambição, desejo, ansiedade, até mesmo de obsessão, desejo frenético. A mente diz: como seria se eu tivesse deixado ir os desejos por essas coisas? Se não fosse pelo desejo, como as teria conseguido? A verdade é que poderíamos tê-las conseguido de qualquer maneira, só que sem ansiedade, que é o medo de não conseguir, sem todo o gasto de energia, sem todo o esforço, sem toda a tentativa e erro e sem todo o trabalho duro. Ah, a mente diz, se conseguimos sem esforço, o que dizer do orgulho da realização? Será que não o sacrificamos? Bem, sim, teríamos que abandonar a vaidade de todo o sacrifício e trabalho duro que colocamos naquilo. A gente está tão programado a fazer as coisas com tanta labuta, com tanta dor, com tanto suor, né? Isso é uma coisa também da era passada, né? Uma era velha. A gente acreditar que para a gente conquistar as coisas tem que ter muita peia, tem que ter dor, tem que ter muito suor, tem que ter muita... Não tô dizendo que não tem que trabalhar, né? Não é assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer por onde, mas não tem que sofrer, não tem que ser penoso. Só para dizer assim, eu consegui isso com muito custo, com o suor do meu trabalho. Cara, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser fluido, tem que ser... E pode ser, né? E pode ser. O livro é esse, Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. Bem, sim, teríamos que abandonar a vaidade de todo o sacrifício e trabalho duro que colocamos naquilo. Teríamos que desistir do sentimentalismo sobre o auto-sacrifício e toda a dor e sofrimento pelos quais passamos para alcançar os nossos objetivos. Esta é uma corrupção peculiar em nossa sociedade, não é? Se de repente tornamo-nos um sucesso sem esforço, as pessoas terão inveja. Ah, terão. Porque as pessoas invejam aquilo que elas não têm e que anseiam, desejam, e que para elas também pode ser inalcançável. Não termos que passar por todos os tipos de angústia, dor e sofrimento para chegar lá vai realmente irritá-las. Suas mentes acreditam que tal angústia é o custo que deve ser pago pelo sucesso. Isso é muito programação antiga. Vamos olhar para essa crença. Se não fosse a programação negativa que nos faz acreditar no contrário, por que deveríamos passar por qualquer custo de dor e sofrimento para conseguir alguma coisa em nossas vidas? Não é uma visão bastante sádica do mundo e do universo? Outros bloqueios para a realização dos nossos quereres e desejos, é claro, são a culpa inconsciente e a inferioridade. Curiosamente, o inconsciente vai nos permitir ter apenas o que achamos que merecemos. E olha que os decretos de merecimento aqui estão bem baixos, de muitas pessoas. Na verdade, elas até desejam, mas acham que é muito grande para elas e que não pode, que é impossível. Como assim, minha irmã? Como assim? Tu não é filha de Deus? Como que tu não pode fazer essa viagem, ter esse tipo de vida, esse estilo de vida, realizar isso que você deseja? É óbvio que você pode. Quem disse que não? Só você mesma, que é a sua pior inimiga, que está dizendo que não? Gente, não tem pior inimigo do que a nossa própria mente.
A gente merece tudo. E Deus, Criador, Pai e Mãe, quer que a gente seja feliz, realizados, abundantes e prósperos. Outros bloqueios para a realização dos nossos quereres e desejos, é claro, são a culpa inconsciente e a inferioridade. Curiosamente, o inconsciente vai nos permitir ter apenas o que achamos que merecemos. Quanto mais nos pendurarmos em nossa negatividade e na autoimagem inferior, menos pensamos que merecemos e inconscientemente nos negamos à abundância que flui tão facilmente para os outros. Essa é a razão para o ditado: os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Se temos uma visão pequena de nós mesmos, então o que merecemos é a pobreza. E o nosso inconsciente fará com que tenhamos essa realidade. À medida que abrimos mão de nossa inferioridade e avaliamos nossa própria inconsciência inferior, e conforme deixamos ir a resistência à nossa generosidade, abertura, confiança, carinho e fé, o inconsciente começa a arranjar automaticamente as circunstâncias e os contextos, de modo que a abundância comece a fluir em nossa vida. Gente, eu gravei um programa inteiro sobre isso que se chama PQP. Não é... É Programa Quero Prosperar, onde eu trago exatamente essa consciência aqui, ó. O Programa Quero Prosperar, ele tá ativo. Ele já ajudou mais de 1.000 pessoas. É um programa que eu tenho já há um tempo, faz uns 4 anos que eu tenho PQP, tá aí ainda, ajudando ainda milhares de pessoas. Ele custa menos de R$100. Eu fiz um programa que vale 1.000, custar menos de R$100, porque justamente toda vez que eu lançava alguma coisa, uma viagem, um programa, alguma coisa, eu sempre escuto até hoje assim: eu não posso, eu não tenho, as afirmativas, eu não tenho, eu não posso, não é pra mim, ai como eu gostaria. Isso são crenças limitantes e a pessoa acha que ela nunca vai poder conseguir fazer essa viagem, ter essa realização, ir num evento, porque ela se coloca nesse lugar de não merecimento. Então eu criei um programa que chama Programa Quero Prosperar, tem mais de 20 aulas, onde eu trago esta consciência de merecimento, de altos decretos, e isso a gente precisa reformular a mente, porque é um padrão mental. Então a gente precisa criar novos pensamentos para criar uma nova consciência, criar um novo caminho neural, começar a pensar diferente para agir diferente, porque senão você vai ficar no loop. E isso pode ter vindo aí da sua criação, do seu pai, da sua família. E aí você acha que também não merece, veio de uma condição precária e acha que a vida é assim. Não, a vida não é assim. Então é um programa que está disponível, está no link na minha bio se você sentir. Custa menos de R$100. Menos de R$100, um programa aí que já transformou muitas vidas. Eu tenho testemunhos assim de pessoas online e pessoalmente em eventos falando do PQP, do quanto esse programa conseguiu ajudar elas a saírem de onde elas estavam. Ter, fazer, ser. Conforme nos livramos de estados inferiores de consciência como apatia e medo, entramos no desejo. O que antes era um eu não consigo e impossível, agora torna-se possível. A progressão geral dos níveis de consciência à medida que avançamos do menor para o maior é passar do ter para o fazer e para o ser. Ter, fazer, ser. Nos níveis mais baixos de consciência é o que temos que conta. E o que temos que queremos, é o que temos que valorizamos, é o que temos que nos dá autoimagem de valor e posição no mundo. Você vê como o temos, ele é tridimensionalizado, né? Então, nessas frequências inferiores aqui, né? Da apatia, da tristeza, aqui a gente não tem ação nenhuma, né? É o que temos, é muito tridimensionalizado, né? É muito partícula. É o que tem que importa. E aí a gente vai do ter apenas para o fazer, porque a partir do momento que a gente começa a elevar a frequência, a gente ganha energia de ação. Então, a partir, ó, o desejo, ele tá na última linha aqui da contração, onde começa a expandir, ó. Então, começa a fazer.
a gente começa a ter ação, a gente deixa de ter e não fazer e começa a fazer, e por último a gente se torna, vira o ser, ter, fazer e ser. Vocês estão conseguindo acompanhar, galera? Tá claro assim para vocês? Tá muito rápido? Estão conseguindo assim ter clareza? Uma vez que tenhamos provado para nós mesmos que podemos ter, que nossas necessidades básicas podem ser preenchidas, que temos o poder de prover as nossas necessidades e as de outras pessoas dependentes de nós, a mente começa a ficar mais interessada no que fazemos. Gente, isso aqui está muito ligado à pirâmide de Maslow. Já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Ótimo, Ivone. Gratidão pelo feedback. Que bom. Eu vou indo, né? Vou entregando. Não sei se estou falando muito rápido. Se estou deixando confuso. A pirâmide de Maslow é justamente essa, assim, de um modo bem resumido. Quando a gente consegue sair desse modo sobrevivência, que é o que a maioria da humanidade está hoje, né? A gente está em modo sobrevivência. A gente precisa hoje comer. A gente precisa hoje vestir. A nossa energia, ela vai para sobreviver. É a base da pirâmide de Maslow. Eu preciso trabalhar para comer, eu preciso trabalhar para viver, eu preciso trabalhar para morar, eu preciso trabalhar para me vestir. Então toda a minha energia está dedicada a eu sobreviver. A partir do momento que você tem isso resolto na sua vida, tá ok, eu não preciso mais me preocupar, eu tô segura, tudo tá fluindo na minha sobrevivência, eu consigo ter energia criativa para começar a criar outras coisas, a fazer outras coisas. Eu vou um pouquinho mais fundo agora, mas isso é um tema que eu vou abordar na próxima terça-feira, na Masterclass da Mulher da Era de Aquário, onde eu vou falar da transição planetária. Eu vou deixar o link dessa Masterclass, tem que se inscrever para essa Master, tá? No grupo Café com Amor, tá? Depois dessa transmissão. Se você não tá no grupo Café com Amor, clica no link na minha bio e entra lá no WhatsApp, tá? E essa era que a gente está vivendo agora com a inteligência artificial, eu sei que a gente está num momento assim que nos assusta muito, né? A questão da inteligência artificial tomando os espaços dos trabalhadores, especialmente, né? O quanto as máquinas já conseguiram substituir muita mão de obra humana. Então a gente pensa assim, o que vai ser da gente, né? Se a máquina está fazendo coisas, né? Por exemplo, o Japão é um país que está no futuro. Japão, para nós aqui que estamos no terceiro mundo, Brasil, eles estão em 2100 já. Você entra num supermercado, você não vê mais nenhum atendente. Nenhum atendente, nem caixa de supermercado tem mais. Você faz tudo sozinho. Hoje os robôs estão dominando. Mas você fica pensando, o que é ser um caixa de supermercado? Você pensa nesse humano que tem um potencial criativo para tanta coisa, que poderia desenvolver tanta coisa, sentado um dia inteiro como um caixa de supermercado? Tô falando aqui desse potencial dessa pessoa, que ela poderia fazer se ela tivesse a sua vida resolta e não precisasse ser caixa. O que ela poderia entregar para o mundo? Parece utopia o que eu tô falando, mas vamos imaginar um outro mundo onde a gente não tivesse que trabalhar para sobreviver e a gente tivesse todas as coisas, as máquinas fazendo os trabalhos braçais repetitivos que não desenvolvem a sua capacidade criativa e a gente tivesse a oportunidade de se desenvolver. O que nós poderíamos entregar para o mundo a partir disso? O que a gente poderia ser e entregar? Porque nós somos incríveis. Nós somos seres maravilhosos, incríveis, potencialmente criativos, e cada um de nós tem um dom e tem um talento que é tão importante para o planeta, que tem uma pessoa que tem um dom e tem um talento que está atrás de um caixa de supermercado. Você está entendendo o que eu quero dizer? É isso que eu quero dizer. Então é muito cruel o que a gente vive hoje, né? Bora voltar para a leitura.
Vocês não pensam disso sobre isso, não? Eu viajo muito nesses assuntos, assim. Então é isso, assim, a nova era que tá vindo, a era de Aquário, a gente hoje tá vendo um momento de transformação. E o momento da transformação é um momento que ao mesmo tempo está sendo construído algo novo, mas está sendo demolido algo. Então a gente está nesse meio caminho onde a gente está vendo a demolição, mas a gente está vendo a construção, mas a gente ainda tem medo do que está vindo porque é tudo tão novo que a gente às vezes quer se agarrar ao velho porque aqui é mais confortável, porque é conhecido, mas ao mesmo tempo a gente percebe que assim como tá também não dá, mas e aí o que é o novo? A gente tá bem nesse limiar, gente. E tá vindo um novo tempo. A gente não vai ver isso. Isso aqui é uma coisa que daqui 100 anos todo mundo que tá aqui vai estar morto. Mas é uma coisa que daqui 100 anos a gente vai ter uma outra terra já, uma outra realidade. Vamos lá. Vou voltar aqui à leitura. Uma vez que tenhamos provado para nós mesmos que podemos ter, que nossas necessidades básicas podem ser preenchidas, que temos o poder de prover as nossas necessidades e a de outras pessoas dependentes de nós, a mente começa a ficar mais interessada no que fazemos. Em seguida, passamos para um conjunto social diferente em que o que fazemos no mundo é a base do nosso valor e como os outros nos avaliam. À medida que subimos na amorosidade, a capacidade de fazer é cada vez menos preocupada com o autosserviço e se torna mais e mais orientada para estar a serviço dos outros. Conforme nossa consciência cresce, vemos que o serviço carinhosamente direcionado para os outros automaticamente resulta no cumprimento de nossas próprias necessidades. Isso não significa sacrifício. Serviço não é sacrifício. Por fim, nos convencemos de que as necessidades são automaticamente preenchidas pelo universo e nossas ações tornam-se quase automaticamente amorosas. Nesse ponto, já não é mais o que fazemos no mundo, mas o que somos que importa. Provamos a nós mesmos que podemos ter o que precisamos, que podemos fazer quase tudo, dada a disposição. E agora, o que somos dentro de nós mesmos e para os outros é mais importante. As pessoas agora procuram nossa companhia não por causa do que temos, não por causa do que fazemos e dos rótulos da sociedade, mas por causa do que nos tornamos. Devido à qualidade de nossa presença, as pessoas só querem estar perto de nós e vivenciar nossa companhia. Nossa descrição social muda. Já não somos a pessoa que tem um apartamento elegante, ou um carro grande, ou uma coleção de quinquilharias, nem somos rotulados como presidente da corporação tal e tal, ou como um membro de um conselho de diretores de alguma organização. Agora somos descritos como uma pessoa esplêndida, como alguém que as pessoas apenas têm de encontrar, apenas têm de conhecer. Passamos a ser descritos como uma pessoa carismática. Este nível de existência é típico de grupos de autoajuda. Em grupos de autoajuda, ninguém está interessado no que os outros fazem no mundo ou no que eles têm. Eles estão interessados apenas em alcançar ou não certos objetivos internos, tais como honestidade, transparência, compartilhamento, amorosidade, vontade de ajudar, humildade, autenticidade e consciência. Eles estão interessados em nossa qualidade de ser. Glamour. Deixa eu ver que oração. Mais um pouquinho aqui, tá? Entender o assunto glamour é muito útil. Uma vez que o entendemos, fica muito mais fácil deixar ir os desejos. O livro chamado Glamour, a World Problem, Glamour, um problema mundial, por Alice Bailey, apresenta todo o assunto com expertise. Se olharmos para algo que queremos, podemos começar a distinguir entre a coisa em si versus a aura, a pátina, o lampejo e o efeito magnético de uma qualidade que pode ser bem mais descrita como glamour. É essa disparidade entre o que a coisa é e o glamour que nós anexamos a ela que leva à desilusão.
Tão frequentemente buscamos algum objetivo e quando o alcançamos, ficamos desapontados. Porque a própria coisa não corresponde à nossa imagem dela. Glamour significa que atribuímos sentimentalismo ou fizemos mais importante que tudo. Projetamos na coisa uma qualidade mágica que de alguma forma nos leva a acreditar que assim que adquirirmos vamos alcançar magicamente algum estado maior de felicidade e satisfação. É o que acontece com muitos artistas, né? Você vê a quantidade de pessoas que são milionárias, artistas famosos, que têm depressão, que tem pânico, mas principalmente depressão. Aí você pensa assim, nossa, como que uma pessoa dessa que tem tudo, que tem uma mansão, como que ela pode ter tirado a própria vida, como que ela pode ser triste? Porque o preenchimento é interno. Vê que tudo é uma ilusão. Isso acontece muito frequentemente com objetivos vocacionais. O homem trabalha ano após ano se esforçando para se tornar presidente da empresa ou importante e proeminente de alguma outra forma. Quando chega lá, espera vivenciar toda a satisfação e o glamour associado com esse nível de conquista. A reverência dos empregados, os carros chamativos, o escritório proeminente, os rótulos, os títulos, os endereços exclusivos. Mas o que descobre é que todas essas coisas são superficiais. Elas são uma compensação bem inadequada pelo dreno de energia agonizante e trabalho árduo diário que, na verdade, a posição exige. Enquanto visualizava que ele conseguiria admiração, o que não raro descobre nos altos níveis é vício, competitividade, inveja e a infindável bajulação e manipulação desonestas que ocorrem com as pessoas no poder, incluindo ataques paranoicos por competidores. Ele descobre que sua energia está tão drenada que não a tem mais sobrando para a sua vida pessoal. Seus relacionamentos ficam comprometidos. Sua esposa reclama que ele está muito exausto para fazer amor, muito esgotado para dar energia de que ela precisa, muito fatigado para ser bom pai e muito cansado até para aproveitar a atividade recreativa favorita. A mesma coisa acontece com uma mulher nas áreas tradicionais de conquistas femininas. Uma mulher pensa, por exemplo, que se conseguir certos designers de vestidos para uma festa, que o vestido vai lhe trazer atenção, bajulação e admiração e que vai trazer para ela certo status social. Com muito sacrifício, ela gasta uma grande quantidade de dinheiro e esforço no vestido, correndo de um lado para o outro para as provas, mas o que acontece? No jantar, alguns comentários sobre o vestido dela e só. Ninguém dança com ela mais do que de costume. Ela não é mais proeminente do que era antes da festa. Recebe alguns olhares invejosos, hostis de outras mulheres que reconhecem que provavelmente foi pago pelo vestido. Durante a noite ela tem a discussão de sempre com o seu pai e eles vão para casa no carro mal, falando um do outro, a mesma coisa que no passado. Conforme a mulher vai angariando conquistas nas áreas corporativas e políticas, enfrenta a decepção que acompanha os papéis de liderança pelos quais ansiava e que são glamorizados pelo público. O que foi dito que aumentaria o prestígio e a estima, na verdade, traz crítica, inveja e hostilidade, mesmo de outras mulheres. A experiência de alcançar seus objetivos é vista com frequência como algo que não é como elas imaginavam que seria. Existem julgamentos infindáveis de persona pública e do seu vestido, e ela pode ter a sensação inquietante da preocupação de ter fracassado com sua família por ir atrás da realização profissional. Vencer, algumas vezes, não é libertador como o mundo glamouroso quer que acreditemos. Objetivos emocionais são também glamorizados por sentimentalismo e emocionalismo. Certa expectativa é projetada no evento emocional. Exemplo: uma reunião, primeiro encontro ou ser eleito presidente de classe. Faz parecer que é mais importante do que realmente é no decurso geral dos eventos. Depois que o evento passa, a vida volta a ser a mesma e a decepção toma lugar. Glamorização, claro, firmemente óbvia nas propagandas. Aqui vemos algo único. O vaqueiro é a glamorização da masculinidade, a dançarina de balé é a glamorização da feminilidade. Homens são atraídos por personalidade, não pela marca. Portanto, o vaqueiro representa o homem glamorizado que é rústico, legal, suave e no controle.
O consumidor projeta no produto que ele vai ganhar os traços de personalidade desejados. Glamorização é viver no nível da fantasia. Portanto, quando prosseguimos em deixar ir o desejo, devemos separar o que é exagero, fantasia e romantização. Muito importante isso aqui que ele está falando. Ainda mais no mundo aqui que a gente vive com tanta fantasia, um mundo de Instagram, um mundo fake, um mundo onde a vida real é a vida real e existe essa vida paralela e todo mundo aqui é perfeito, todo mundo aqui é fit, todo mundo aqui... Gente, isso aqui é vida editada, tá? Vocês não caem na ilusão de que a vida da pessoa é perfeita, plena e completa aqui. É vida editada, as pessoas só mostram o que querem. Muito glamour aqui. Uma vez que desistimos do glamour, será relativamente fácil render o desejo em si. Se você deixar ir a romantização do vaqueiro, por exemplo, então o cigarro ou o cheeseburger que ele estava segurando no comercial vai perder o apelo. A gente vê as coisas com clareza. De fato, para nossa surpresa, vamos ver várias vezes que o desejo estava pegado à fantasia glamurosa. Não havia nada de real nisso em primeiro lugar. Por não haver realidade nisso, o mundo está constantemente nos vendendo desonestidade, atendendo ao nosso desejo para aquele aspecto romântico e glamourizado. Ele promete fazer com que sejamos mais importantes do que realmente somos. O glamour no nível da desonestidade é falso. A mente protesta: eu tenho que desistir de toda a emoção do glamour? Tenho que deixar ir minhas imagens de satisfação emocional e entusiasmo? A resposta é obviamente não. Nós não precisamos desistir deles e podemos alcançar objetivos sem esforço e com facilidade, assim que estivermos conscientes do que escolhemos. Podemos tê-los diretamente. Podemos ser atraentes, mas não vamos conseguir isso de uma forma falsa, como dirigindo certo tipo de carro. Vamos conquistar isso por deixar ir a nossa pequenez e nos apropriarmos de nossa grandeza, refletindo assim para o mundo. Podemos nos tornar com facilidade aquele ser incrível que as pessoas estão ansiosas para conhecer. Apenas escolha ser essa pessoa e deixe ir os bloqueios de desejar ser desse jeito. Nós podemos ter o que quisermos diretamente sem nos desviarmos por alguma promessa fraudulenta que vai nos levar à frustração e decepção. É muito fácil se transformar nessa pessoa incrível que as pessoas querem conhecer. Simplesmente imaginamos a pessoa que queremos ser e rendemos todos os pensamentos negativos e bloqueios que nos impedem de ser essa pessoa. Isso me lembrou quando Michelangelo esculpia uma linda obra num mármore, tão perfeita, tão desenhada, um cavalo no mármore. E aí perguntaram a Michelangelo: como que você conseguiu esculpir tão perfeitamente esse cavalo nesse mármore? E ele respondeu: eu só tirei o que não era cavalo. Então como que você quer ser essa pessoa tão maravilhosa? Só tira o que não é. E sem performance. Eu vejo hoje como tem uma ostentação barata, né? Para mim, as pessoas mais interessantes, as milionárias, as ricas de verdade, não ostentam. Para mim, o pobre é aquele que quer ostentar. Você já viu a favela, como é que é? Todo mundo de corrente de ouro, relógio de dourado no punho, quer botar dente de ouro, quer ter carrão e mulher. Isso aí é ostentação barata. Isso, por dentro é pobre. Steve Jobs se vestia de preto. Gente, as pessoas... Bill Gates, preto. Eu não sou milionária, né? Mas eu não ando ostentando marca de ninguém. Minhas roupas são neutras. Eu não ando com bolsa ostentando nada. Eu não sou outdoor. A Nike não tá me pagando para eu ficar usando Nike. Eu não tô recebendo nada para ostentar uma marca. Eu não vou ficar fazendo propaganda de marca ou para dizer que eu sou algo. Isso para mim é uma ostentação barata. Isso para mim é querer provar algo. Quando uma pessoa ela quer muito gritar que ela tem, é porque ela não tem. Quando a pessoa quer muito gritar que ela é
porque ela não é. Não é. As pessoas que são, elas simplesmente são simples, sem querer ostentar. Elas vivem bem, mas elas não precisam gritar para todo mundo que elas têm. É cafona. Ainda não sou milionária, é isso mesmo. Ainda não. Mas tá vindo, minha irmã. Essa é uma realidade. Isso é fácil. Isso é fácil. O que acontece então é que tudo o que precisamos ter e fazer vai correr de forma automática e natural. Porque em contraste com ter e fazer, o nível do ser tem o maior poder e energia. Quando é priorizado, ele vai automaticamente integrar e organizar as atividades do indivíduo. Esse mecanismo é evidenciado na experiência comum de o que mantemos em mente tende a se manifestar. Bom, eu vou seguir mais um pouquinho aqui, tem 55 pessoas aqui, faltam 2 paginazinhas. O poder da decisão interior. Essas não são posições filosóficas, mas processos práticos que podem ser provados por meio da experiência. É fácil experimentar esses conceitos e observar os resultados automáticos acontecerem. Devido à tendência de a mente querer atribuir crédito a outro lugar que não o poder da nossa própria consciência, é bom manter um diário para escrever os objetivos que realmente queremos alcançar, checá-los e escrever notas de acompanhamento. Olha que legal. Por quê? Porque vai levar um tempo antes de acreditarmos que é, na verdade, o nosso próprio poder que está conquistando esses fins. É o Dream Board, gente. Vocês conhecem o Dream Board? O quadro dos sonhos? O quadro do sonho é isso. Você coloca lá a foto do que tu quer. Eu tenho aqui no meu fundo de tela do meu computador, eu tenho meu Dream Board. Eu tenho aqui. Toda vez que eu abro, eu já olho para isso, visualizo e pum, não fico aqui obsessiva. Eu vou para a vida. Aqui está um exemplo interessante da negação do poder interior. Um homem desesperado para conseguir um emprego e bastante ansioso sobre isso, foi instruído a aplicar a técnica da rendição para a situação do emprego. Por ele ser religioso, foi aconselhado a esquecer a ideia de conseguir um emprego, entregar para Deus e render seu desejo quanto a isso enquanto deveria ficar aberto ao que pudesse acontecer. Uma semana depois, ele conta, um dia depois que rendi querer um emprego, nada aconteceu. Então recebi uma longa ligação do meu cunhado e vou começar a trabalhar na empresa dele. Se não fosse pelo meu cunhado, eu nunca teria conseguido um emprego. É bom que eu não tenha esperado por Deus. Esse é um bom exemplo do que a mente tende a fazer. Foi a sua própria rendição, claro, que trouxe a ligação do cunhado. Ele desejava o emprego tão ardentemente que o desejo estava bloqueando o cumprimento do objetivo. Quando deixou ir o anseio de um trabalho, este apareceu rapidamente dentro de 24 horas. Você conhece aquele ditado, viúva casada chove marido? É sobre isso. Quando você para de procurar, aparece. É sobre isso. Esse é o efeito Zenão da física quântica. Mas a propensão da mente é negar o poder próprio do ser e projetar em outro lugar do mundo. Esse é o motivo de as pessoas, em suas próprias estimativas, pensarem que são fracas. Elas têm o poder, mas apenas o projetaram em forças externas. Todos somos seres poderosos que se tornaram inconscientes do próprio poder, o negamos e projetamos em outros por meio da culpa e do nosso próprio sentimento de pequenez. A maioria das coisas que acontecem no decorrer da vida é resultado de algumas decisões que tomamos em algum lugar no passado, consciente ou inconscientemente. Você entendeu? Vou repetir. A maioria das coisas que acontecem no decorrer da nossa vida é resultado de algumas decisões que tomamos em algum lugar no passado, consciente ou inconscientemente. Porque é assim, bem simples, de ver as decisões do passado ao observar a nossa vida e olhar para trás. Esse princípio é demonstrado por uma mulher que veio para a psicoterapia.
Ela precisava de tratamento porque, em suas palavras, meus relacionamentos nunca dão certo. Ela tinha um caso de amor insatisfatório após o outro e sempre acabava se sentindo usada e abusada. Estava cheia de ressentimento, autopiedade e depressão. O problema, claro, foi dado em sua primeira frase. Meus relacionamentos nunca dão certo. Ao negarmos o poder da nossa própria mente, não vemos a manifestação óbvia. É muito curioso como nos tornamos tão inconscientes. Aqui está uma mulher que teve a resposta sentada bem aqui, mas não via que essa era a resposta. Ela realmente não via o poder do seu próprio sistema de crenças. A nossa mente é tão poderosa que, se mantivermos em mente um simples pensamento como meus relacionamentos nunca dão certo, é muito provável que isso acontecerá em nossa vida. Nosso gênio inconsciente, que pode apenas receber ordens e não pode tomar decisões, faz com que os nossos relacionamentos não deem certo. É óbvio, criatura! Isso é uma coisa que eu pego aqui e flagro como mentora. Ai, que eu não nasci pra isso. Ai, porque não. Queima isso aí. Para de falar isso aí. Ai, eu nunca tenho dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não nasci pro amor. Ai, meus relacionamentos nunca... Queima, cancela isso. Para de falar isso. Para de falar que você não tem dinheiro. Para de falar que você tá sozinha. Para de falar que você tá solitária. Muda essa crença, muda esse pensamento. Gente, é lei hermética natural, é lei do mentalismo. Tudo aquilo que tu põe na tua mente é tua realidade. Não tem essa. Aí a tua realidade aparece na tua porta, você fala, ai, mas eu não pedi isso. Pediu sim. É o que tu pensa, é o que tu sente, é o que tu acredita. A lei da vida é a lei da crença. Por isso que a gente tem que acordar aqui, ó, mudando a nossa mentalidade, transformando os nossos decretos de merecimento, a nossa vida, a nossa mente. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou ilimitada, eu sou merecedora de amor. Eu sou amada. Eu sou merecedora de amor e respeito. Eu sou merecedora de prosperidade, porque eu sou uma mulher próspera, eu sou puro amor. Eu sou isso. Eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher sortuda, eu sou uma mulher valiosa. Nossa, eu sou uma mulher valiosa, eu sou uma mulher que merece respeito, que merece amor, que merece um bom amor. Eu sou uma mulher que merece coisas incríveis, porque eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sei que eu sou merecedora. É aqui, gente. A gente não pode jogar contra a gente mesmo. Mas isso é inconsciente. É inconsciente. Então a gente precisa se flagrar aqui, ó. É aqui, ó, que a gente se pega. É aqui que a gente faz essa transformação. É aqui que eu te pego como mentora. Claro, ela tinha várias recompensas pelos relacionamentos decepcionantes do passado. Ela pôde vivenciar autopiedade, ressentimento, ciúmes, inveja e todas essas gratificações de que o eu menor se alimenta infinitamente. Se olharmos para a menor parte de nós, vamos ver que esse é o tipo de coisa de que ela ama se empanturrar. O eu menor glorifica como a vida é miserável, como a sorte é difícil, quão ruins as nossas experiências foram e como as pessoas têm sido más conosco. Mas pagamos um grande preço quando escutamos esse conjunto de programações. Existe, gente, um benefíciozinho do eu inferior, de estar nesse lugar e de acusar como ó céus, ó terra, como o mundo é mau, como todo mundo não me ama, como eu sou puta que pariu. Esse é o vítima, né? O contrário é obviamente verdadeiro. Se a nossa mente, por suas decisões, tem o poder de fazer coisas negativas acontecerem em nossa vida, então ela tem o poder igual para o oposto, a direção positiva. Se você tem o poder de te enfermar, você tem o poder de te curar. Podemos escolher tudo de novo, podemos cancelar programas antigos e fazer isso por começar a abandonar as gratificações que estávamos nos dando com as recompensas negativas. Agora que olhamos um pouco para o assunto, podemos vir com um termo que descreve mais apropriadamente esse conjunto de emoções: egoísmo. O simples uso da palavra cria instantaneamente uma resistência devida à culpa. Nós todos nos sentimos culpados por causa do egoísmo. Isso nos coloca em uma situação impossível porque, a fim de realizar o que o mundo nos ensinou, precisamos satisfazer a mesma coisa pela qual nos condenamos: o egoísmo.
Antes de olhar para o assunto, vamos primeiro tomar a decisão de que não vamos nos castigar sobre isso e entrar no comodismo da culpa. Isso é o que a culpa é, de fato, não é mesmo? Comodismo. Isto é o que a culpa é de fato, não é mesmo? Comodismo. Em vez disso, vamos olhar para o termo egoísmo como mera descrição das motivações coletivas e dos modos de operações do eu menor, que é um aspecto genético da mente com que, devido à própria ingenuidade, nos permitimos ser programados. E agora decidimos fazer a programação inversa, como no comando desinstalar do computador. A razão para deixar ir o egoísmo não é a culpa. Não é porque é um pecado. Não é porque é errado. Todas essas motivações vêm da consciência baixa e do auto-julgamento. Em vez disso, devemos deixar ir o egoísmo porque ele simplesmente não é prático, não funciona, é muito caro, consome muita energia, atrasa a conquista dos objetivos e a realização dos desejos. Devido à sua natureza, o eu menor é o criador da culpa e seu auto-perpetuador. Isto é, através da culpa, nos esforçamos para conquistar e alcançar o sucesso. Então, quando alcançamos o sucesso, sentimos culpa porque nós o temos. Não existe vitória no jogo da culpa. A única solução é desistir, deixar ir. Nossa mente gosta de nos fazer pensar que a culpa é respeitável e os culpados do mundo amam idolatrá-la. O que é mais importante, sentir-se culpado ou mudar para melhor? Se alguém nos emprestou dinheiro, devemos nos sentir culpados ou devemos devolver o dinheiro? Se temos a intenção de nos sentirmos culpados, devemos ao menos conscientemente escolher isso em vez de ser involuntariamente comandado por isso. Quando deixamos de ser egoístas com E minúsculo, passamos a ser egoísta com E maiúsculo. Vamos do nosso eu menor para o eu maior. Vamos da fraqueza para o poder e do auto-ódio, da mesquinhez para o amor e a harmonia. Vamos do conflito para a tranquilidade, da frustração para a realização. Em suma, em vez da motivação do egoísmo e do desejo, podemos com muito mais facilidade trazer para a nossa vida o que quisermos por visualizarmos o que queremos que aconteça. Fazemos isso por declarar a nossa intenção, por aceitação, por decisão e pelo ato de escolha consciente. E assim terminamos o capítulo 7, Desejo, Deixar Ir, Dr. David Hawkins, O Caminho do Desapego. Uau! Quanto amor, quanta consciência, quanta clareza. E aí a gente vai para o capítulo 8, que é a raiva. Amanhã, 7h15, a gente segue com essa leitura. Para você que ainda não faz parte do Grupo Café com Amor, clica no link na minha bio e vem. Que bom, Pri! Fico feliz! Fico tão feliz quando chega e ressoa e faz bem. Esse livro é uma pura medicina, eu já li ele, tô lendo novamente aqui com vocês, mas parece que eu tô lendo pela primeira vez novamente. É muita medicina, porque a vida, ela é perfeita e harmônica, né? Hoje eu até falei isso para as alunas, hoje o Kim de hoje é estrela espectral amarela, né? A liberação da arte, da beleza, da elegância, a estrela traz essa harmonia, então tudo aquilo que tá ruim na nossa vida, truncado, é porque não está num padrão harmônico. Então, quais são as desarmonias que eu preciso desfazer para encontrar harmonia? Porque se a harmonia ela é uma lei, ela é o que é, se está desarmônica porque existe algo que deixou isso desfigurado, né? Vamos imaginar isso aqui, ó, aquela mandala ali, ó, ela é harmônica, né? A gente olha para ela, a gente vê harmonia, né? Imagina se tivesse uns traços, uns riscados, um rabisco. Isso cria até um ruído. Quando eu olho para uma mandala dessa, eu me sinto até confortável. É gostoso olhar, porque é um padrão harmônico. E essas são as nossas células, essa é a vida, esse é o padrão da vida. Então as doenças, elas vêm de padrões desarmônicos. Então eu preciso tirar o que não está em harmonia da minha vida para eu voltar para a natureza das coisas, que é a harmonia. Se a gente olha para uma flor, ela tem um padrão harmônico.
Então, o que está em desarmonia? Como que eu posso também me apresentar para o mundo de forma mais harmônica? Como que eu posso promover a harmonia na minha vida? Na minha casa, na minha forma de vestir, de falar, de me manifestar, de entregar minhas coisas para o mundo. Como é que eu posso entregar isso com mais beleza? A beleza é um padrão harmônico, por isso que a gente fala que é bonito, que é belo. Tudo aquilo que a gente fala que é belo porque tem harmonia, entende? Bueno, gratidão pela sua presença aqui nessa live. Gratidão por você estar aqui comigo tomando esse café da manhã. Espero que tenha ressoado no seu coração. E lembrando que você vai poder assistir essa live novamente aqui. Vou deixar gravado pelo podcast Café com Amor no Spotify e também assistir pelo meu canal no YouTube. Tá bom? Beijo no seu coração. Um lindo dia pra você.